bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui que tá falando o professor Giovanni. Vamos à última correção, né? O PET 7. E aí, né, já vou abrindo parênteses, que semana passada, né, no vídeo que eu postei, eu coloquei semana 1 e semana 2, mas na verdade eu acabei fazendo a 2 e a 3. Eu poderia aplicar aquele golpe, né, para ver se você está prestando atenção, mas não, não vai colar, né? Não tem como eu falar que foi de propósito. Não tem essa cara de pau, não. Foi sem querer, pulei a semana 1, fui para a semana 2, semana 3. Então, a semana passada, o vídeo está lá como semana 1 e 2, mas equivale a 2 e 3. Inclusive, eu troquei o título e coloquei na descrição. Agradecer ao maluco no pedaço, que está aí, que foi o primeiro a avisar, né? Muito obrigado pelo lembrete aí, pela atenção, tá bom? Então, vamos hoje de semana 1 e semana 4, né? Bem atípico o vídeo. Vamos lá? Então, a semana 1 era especiação, muito fácil, tá? Explique o que é fluxo gênico. Então, o movimento de genes entre as populações. Ele ocorre através da reprodução entre elas. Como assim, professor? Entre as populações. Por exemplo, tem uma população aqui de mico. Vamos pensar os micos que a gente tem aqui na cidade. Aí nós temos um monte de lugar que tem mata onde tem mico, não é? Você já deve ter visto algumas regiões que tem mico. Aqui, por exemplo, em Contagem, aqui temos algumas regiões específicas que ocorre o mico. O que acontece? Essas populações elas não têm mais o que nós chamamos de corredor ecológico. Então, os micos, dificilmente eles comunicam uma população com a outra. Então, o que acontece? Não tem esse fluxo gênico. Mas, geralmente, o macho adulto, ele disputa por ser o mandante daquele grupo, né? O macho alfa. Ele não ganhando essa disputa, ele é expulso daquele grupo. Então, ele vai procurar outro grupo e tentar entrar. Vamos supor que ele ganhou desse aqui. Aí, aqui entra outro gene, entendeu? Aí, tinha outro macho também que saiu daqui e foi para cá. Aí, o daqui pegou e foi para cá. E o daqui depois pegou e ganha do primeiro aqui. E aí, vai tendo essa troca genética. Tá? Esse movimento dos genes entre as populações. Por isso que é importante o que nós conhecemos como corredor ecológico, né? Os corredores ecológicos, tá? Que infelizmente no Brasil pouco se preocupa com isso aqui, tá bom? Então, é um movimento de genes entre as populações, ele ocorre através da reprodução entre elas, né? Entre as populações. Vamos lá, questão 2. Quando dois grupos se formam a partir de uma população original que foram separados devido a uma barreira geográfica, gente, faz demais, né? Tivemos que ocorreu isolamento geográfico. Mais fácil que andar de bicicleta, né? 3. De acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, por meio do processo conhecido como especiação. Sobre esse processo, analisa os seguintes eventos. Então, vamos lá. Temos esses 3 eventos. Aí a pergunta estava escondida no meio do 3, né? Qual é a sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação? Então, qual é? Vamos lá. Primeiro, acontece o acúmulo de diferenças genéticas entre as populações? Não. Primeiro, estabelecimento de isolamento reprodutivo? Não. Primeiro tem que acontecer o quê? Uma barreira geográfica, isolamento geográfico. Depois, professor, é o reprodutivo? Não. Primeiro tem que ocorrer diferenças genéticas consideráveis para que possa ocorrer um isolamento reprodutivo. Por exemplo, vai escolher determinada característica ou, às vezes, até mesmo fisicamente se torna impossível a cópula entre os indivíduos. Por exemplo, se nós tivéssemos de repente 2 populações de cachorro, mesma espécie, né? Aí, de repente, uma fica do tamanho do fila, ou do cão inglês, né? O Scooby-Doo lá. E o outro do tamanho do pincher. Fisicamente, praticamente está impossível ocorrer reprodução entre eles, né? Tanto o macho do grandão não consegue fecundar a fêmea do pequeno, quanto vice-versa, né? O pequeno não consegue engravidar a fêmea do grandão. Naturalmente falando, né, gente? O que vai acontecer? Se essas populações ficarem isoladas muito tempo,
O que não acontece hoje, tá, gente? Não acontece, porque nós temos os vira-latas aí que carrega tudo, né? Então, vamos supor que essas populações fiquem muito tempo isoladas, vai ocorrer um isolamento reprodutivo. A partir daí, essas diferenças genéticas pode chegar a surgir uma nova espécie. Ainda não existiu, tá bom? Inclusive, até mesmo o cachorro com o lobo, a gente já descobriu que, na verdade, até hoje continua sendo a mesma espécie, que tem um fluxo gênico acontecendo ainda, né, na natureza. Beleza? Então, são esses 3 passos aí. Vamos para 4. Por que o processo de seleção natural é importante para a especiação? Peguei do texto também. Porque ele possibilita que indivíduos que possuam características mais aptas para o meio em que vive tenham maiores chances de sobrevivência do que aqueles que não as tenham. Não é? Então, aí selecionando esses indivíduos, consequentemente começa a gerar maior distanciamento, não é? Tanto genético quanto até mesmo um isolamento reprodutivo com o tempo, né? Vamos lá. Questão 5 eu dei a resposta antes, né? Escolha uma espécie de animal diferente daquela já representada no desenho dessa semana. Faça um desenho mostrando como ocorre o processo de especiação para o animal que você escolheu. Então tá aqui, né? Eu fiz um desenho, usei a drosófila aqui, que é um que eu encontrei na internet, mais fácil. Uma única espécie de mosca de fruta, né? Condição inicial. Então tá aqui. Aí de repente pegou todas essas aqui se alimentam de amido e essas aqui de maltose. Aí de repente ficou essa distinção de população, distinção de população, distinção de população. Chega um ponto que uma escolhe a outra para se reproduzir. Então ocorreu o isolamento. Esse aqui é o isolamento reprodutivo. Esse aqui é o isolamento geográfico, tá? Esse aqui é o reprodutivo. No caso, o geográfico levou à mudança de alimentação, que levou à mudança de comportamento lá na frente e provavelmente até genética, tá bom? Beleza? Tem um outro exemplo aqui mais prático. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó. Então, tem uma separação geográfica, tem os mesmos pássaros, olha aqui, ó. Aí tem uma diversidade gênica, uma diversificação gênica, e de repente começa a surgir o isolamento reprodutivo. Como assim? Olha aqui, ó. Esses aqui tem um bico arredondado, esses aqui tem um bico, não é? Pontiagudo, tá? Então, com o isolamento reprodutivo, tende a se tornar uma nova espécie. Lembrando que aqui tem um isolamento geográfico. Olha, é uma ave que não pode voar. Um rio, então, faz um isolamento geográfico. Bom, beleza? Sendo que na espécie ancestral todos eram iguais, apesar de ter diversidade gênica, ó. Mas eram iguais, eles se reproduziam. E aí teve essa mudança aí ao longo do tempo. E, claro, teve seleção natural, porque senão não ficava só os de bico pontiagudo, né? Ficaria de bico redondo, porque teria esse gene aqui. Mas o gene foi selecionado em determinado momento pelo tipo de alimento que eles encontraram naquela região. Beleza? Beleza. Então vamos lá, o 9º ano ainda, semana 4, finalmente, desenvolvimento sustentável. Então, explique o que é desenvolvimento sustentável. A capacidade de manter o crescimento econômico de um determinado território de forma a conservar e não esgotar os recursos naturais, os garantindo às gerações futuras. Peguei do texto. Tá bom? Então, isso é desenvolvimento sustentável. Conseguir fazer um crescimento econômico sem degradar o meio ambiente, mantendo os recursos naturais, tá bom? Então, vamos lá. Questão 2 propõe 2 atividades individuais e sustentáveis que não estejam citadas no texto dessa semana. Então, eu coloquei algumas. Então, aqui, inclusive, eu estava falando sobre isso com o 8º ano, que nós estamos falando sobre energia lá, né? Desligar os aparelhos da tomada, evitando o uso do modo stand-by. Economiza energia. Reduzir o tempo do banho para economizar água e eletricidade. Já são 2 exemplos. Pode colocar alguma coisa relacionada a alimento, aproveitando mais o alimento? Pode também. É desenvolvimento sustentável. Evitar o desperdício de alimento? Com certeza é desenvolvimento sustentável. Mas aí eu coloquei outros aqui, ó, manutenção de terra aberta em sua propriedade, para quem mora em casa, né? Ou seja num prédio, às vezes lutar para que seja mantido um espaço de área aberta. Por quê? Porque
ajuda no ciclo da água, né? Na ciclagem do solo, da água passagem pelo solo. Então, e a manutenção de ao menos uma árvore em sua propriedade. Né? Tem gente que quer cimentar tudo e não quer nenhuma plantinha lá no seu terreno. O calor está aí castigando a gente. E também as enchentes por causa disso, tá bom? 3. Assinale a alternativa que não está alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável. Essa é a mais fácil de todas, eu me nego a ler as outras. É ampliação do uso de combustíveis fósseis. Não é desenvolvimento sustentável. Para poder ser alguma coisa que estivesse alinhada, seria a redução do uso dos combustíveis fósseis. Tá bom? 4. Observe a charge abaixo, que está relacionada ao tema desta semana, e escreva um pequeno texto sobre ela. Professor, você vai passar o texto? Claro que não. Eu escrevi alguns elementos que estão na ilustração que seria interessante você citar, tá bom? Então vamos lá. A poluição dos solos, poluição dos rios, as comunidades que dependem dos rios para alimentação não conseguem se alimentar, como os índios, os ribeirinhos, que dependem da pesca, dependem da água para beber. Perda da biodiversidade aquática e terrestre. A poluição vai matar os seres vivos, né? Obviamente. E a interferência no ciclo da água pela impermeabilização do solo urbano. E isto leva ao desaparecimento dos rios em períodos de seca, agravando mais esse processo, aumentando sua duração. Como assim, professor? Por exemplo, se você tem 3 meses sem chover ao longo do ano, como acontece né, aqui na maior parte de Minas Gerais, né? Vamos supor, 3 meses sem chuva nenhuma, né? Praticamente. Sendo que nos outros períodos não quer dizer que chove o tempo todo, mas é 3 meses sem chuva mesmo. Que vai ali de maio até agosto, mais ou menos, né? Aí, se nós pensarmos esses 3, 4 meses sem chuva, se a água infiltrou no solo, né? Lembra lá do ciclo da água? Se a água infiltrou no solo, ela continua nascendo, brotando lá na nascente lentamente. Então ela dura um período maior. Entenderam? Então o rio ele continua existindo. Se eu mato a nascente, eu impermeabilizei o solo aqui, ó, com a área urbana, a nascente morreu. Por quê? Porque choveu, tem água e tem muita água no rio de uma vez. Mas parou de chover, o que acontece com o rio? O curso seca. E isso é muito comum, né, na região do norte de Minas já, naturalmente, porque o solo geralmente é mais arenoso, mas nós temos feito isso acontecer em todos os rios. E aí, inclusive, rios que passam pelo norte de Minas, que têm suas nascentes em regiões urbanas como Belo Horizonte, como, por exemplo, o Rio São Francisco, não é? Tem muitas de suas principais nascentes na região metropolitana de Belo Horizonte. O que está acontecendo com o Rio São Francisco? Ele está secando aos poucos. Por quê? Porque as nascentes estão diminuindo. E aí chega no período de seca, a água some do rio. No período de cheia, ele enche até quase transbordar. Mas no período de seca, ele some. Então, é preciso a gente ter essa sensibilidade, nós entendermos que o que eu falei anteriormente, de ter o espaço aberto de solo é muito importante para a manutenção da vida no curso do rio abaixo, né? Então, vamos ter essa consciência. Aí você pode fazer o seu texto da forma que mais lhe aprouver, utilizando esses tópicos e outros muitos que eu citei aqui falando, tá bom? Então nós ficamos por aqui, eu agradeço a audiência de quem acompanhou até aqui, a paciência, peço desculpa pelo último vídeo que houve confusão, mas sempre fiz algo muito para ajudar mesmo. Pode ver que eu nunca monetizei o canal, nunca corri atrás disso, nem é meu interesse até o momento. Talvez daqui a um tempo eu possa produzir alguma coisa monetizada, mas até o momento, nada. O meu objetivo aqui era ajudar a você que está aí na luta, né, tentando fazer suas atividades. No mais, desejo boa sorte, que Deus abençoe o PET 8 para você que está acompanhando. E, no mais, com Deus, até a próxima, né? Quem sabe vai ter uma próxima oportunidade. Até mais.